Seguindo aqui no nosso noticiário, países da América Latina divulgaram um comunicado expressando, abre aspas, profunda preocupação, fecha aspas, pela prisão da ativista de direitos humanos Rocío San Miguel na Venezuela. O Brasil não assinou a nota conjunta. Rocío foi detida por suposta ligação com planos de conspiração contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro. O documento exige a convocação de eleições transparentes, livres e democráticas. E nós lembramos que a principal opositora do presidente Nicolás Maduro, Maria Corina Machado, teve sua candidatura barrada pela justiça venezuelana no começo deste ano. O comunicado de hoje foi assinado por Argentina, Equador, Paraguai, Uruguai e Costa Rica. E este texto abordou também a expulsão de funcionários do órgão de direitos humanos da ONU que estavam na Venezuela. O governo de Maduro deu 3 dias para que os agentes das Nações Unidas saiam do país, sob a alegação de que o órgão desempenhou um papel inapropriado e apoiou tentativas de assassinato e golpes contra o líder venezuelano. Mais um assunto para a gente tratar aqui com a nossa roda do Arena. E queria começar pela Clarissa Oliveira. Clarissa, porque mais uma vez, todo assunto aqui regional que envolve a Venezuela, inevitavelmente se cobra qual é a posição do Brasil. Neste caso, não aderir a um documento de uma situação que causou preocupação, comoção mundial, essa prisão, a detenção, não só da Rocío San Miguel, mas também de sua família, é mais um ponto ali que vai causando constrangimentos em relação à liderança que o Brasil exerce aqui na região. Clarissa. Yuri, sem dúvida nenhuma, eu acho que os acontecimentos que a gente está tendo na Venezuela só criam constrangimentos que vão se avolumando um em cima do outro para o presidente Lula. Mas obviamente, a partir do momento em que o país decide não assinar um documento nessa linha, está tomando posição. É diferente de ficar em cima do muro. A gente tinha a avaliação ali, a impressão de que Lula estava querendo ficar em cima do muro para amenizar ali o conflito e não se colocar numa posição de partidário no conflito, mas num caso como esse, começa a ficar evidente o posicionamento. E é sim um constrangimento internacional para o governo do presidente Lula. Por mais que, Yuri, eu sempre argumentei isso aqui no Arena, desde lá de trás, e insisto nisso, a decisão do presidente Lula de retomar as relações com a Venezuela tem fundamento muito importante para o comércio bilateral brasileiro. Tem uma questão de estratégia comercial que é relevante, é significativa e tem, sim, muitos argumentos que sustentam esse movimento. Mas uma coisa é a retomada de relações, outra coisa é passar pano para fatos que estão ocorrendo na Venezuela que não podem ter sustentação de um regime democrático dessa forma. Tudo bem, o presidente Lula tem um histórico de ficar em cima do muro em relação a países que possuem regimes extremamente polêmicos, para dizer de um modo muito suave, e por priorizar, segundo o discurso dos diplomatas brasileiros, as questões comerciais. Mas há, sim, uma consequência disso tudo. E, nesse caso, cria-se um constrangimento e, principalmente, dá munição para a oposição, né, Yuri? O Poit, deixa eu tocar um ponto que a Clarissa coloca e que não é exclusividade do Brasil, né? O fato de ser uma democracia e ter relações diplomáticas ou ter relações comerciais bilaterais com países autocráticos ou ditatoriais. Praticamente todas as democracias ocidentais, né, no modelo liberal ocidental, têm relações com algum país. Comece, por exemplo, pela China, que é um regime que não é democrático. Enfim, isso faz parte do jogo pragmático. O que, neste caso específico do atual governo Lula com a Venezuela, é de fato jogo pragmático, jogo das relações entre países, ou ultrapassa esse pragmatismo, a diplomacia profissional e se torna uma convicção ideológica que acaba trazendo prejuízos de imagem para o próprio governo internos aqui dentro do eleitorado brasileiro? Olha, Yuri, como a Clarissa disse, está ficando difícil essa situação, né? E aqui é um negócio, sabe quando um amigo está fazendo alguma besteira, você fala, rapaz, para que tá feio, cara, para. Tá ficando constrangedor, gente. Tá ficando constrangedor.
né? E a Clarice falou, para usar um termo suave, viu, Clarice? Vamos usar um termo mais difícil, é ficar em cima do muro com um país que tem ditador. Ficar em cima do muro com ditadura. Não dá, não tem lado. Né? Você tem que estar do lado da democracia. E não existe democracia relativa. Não, aquela democracia relativa. Que democracia é relativa? E aí vai acontecendo situações que não tem como fugir. Vamos lá. O Maduro não só fez isso daí com a ativista, né? Rocio, como é que Rocio. É o nome? Rocio, que fala, né? Rocio. Mas ele chutou, deu um pé na bunda da turma da ONU que estava lá dos direitos humanos, gente. Botou a turma da ONU para correr do país. E o senhor presidente Lula, quando aconteceu o ataque, a ação terrorista do Hamas em Israel, falou o seguinte, tá? Aí puxei aqui só para ter uma referência, né? Confiável. Reportagem da CNN do dia 27 de 2023. Brasil segue ONU e não reconhece Hamas como terrorista. Então, se o senhor está seguindo a ONU, vai ter que seguir a ONU como? Condenando e assinando minimamente, para ser coerente com o que o senhor fez lá, né? Que eu já discordo dessa posição lá atrás, agora na Venezuela. Como é que não assina essa carta, Yuri? Então vai ficando constrangedor, né? Eu não sei aonde que vai parar isso. Aí quais podem ser as justificativas? A gente já discutiu muito sobre a relação Brasil-Argentina, né, da posição do governo, caso o Milei ganhasse, o Milei ganhou. Pô, mas pera lá, a Argentina significa muito para o comércio Brasil, né? Muitas empresas dependem da indústria lá para vender. Brasil e Venezuela, gente. Por que fazer esse carinho todo para um ditador? Por quê? Por quê? Porque isso é incoerente com a posição que a gente teve com a ONU numa situação, para mim, absurda, né? E agora a ONU, modo de dizer, né, pé na bunda, mas o cara bota a ONU para correr do país, o pessoal de direitos humanos da ONU, e o presidente não assina essa carta. Muito ruim, viu, Yuri? E isso aí vai dar sinalizações para outros países importantes para a gente na balança comercial, já que foi usado o termo pragmatismo aqui também, que vai prejudicar o Brasil. Daqui a pouco, povo, para lá, tá passando muito pano para ditador, aí também não dá. Bruno Salles, queria te ouvir nessa mesma toada. Tem exagero ali ou tem algum tipo de olhar ali seletivo para o que acontece na Venezuela da parte do governo Lula? Uma coisa é retomar relações diplomáticas, outra coisa é ter excesso de mesuras e de condescendências com um parceiro que não é confiável. Lembrando que Nicolás Maduro, né, a Venezuela assinou aquele tratado, aquele acordo de Bermudas para que se tenha realização de eleições minimamente democráticas ou minimamente isonômicas, e todos os indicativos ao longo deste ano, até se concluir esse processo, estão indo no sentido oposto. Vamos lá, por onde começar aqui? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa analisar o peso e o valor dos atos internacionais. E eu acho que eu vou discordar um pouco dos meus colegas de bancada que o fato de não se posicionar no caso do direito internacional, de modo algum, significa anuência. Quando a gente viu ao vivo as decisões no Conselho de Segurança da ONU, na Assembleia da ONU, quando começou a guerra de Israel contra o Hamas, a gente viu que vários países votavam a favor de uma moção, outros votavam contra e muitos se abstinham. O que é a abstenção? A abstenção é um juízo de que ainda faltam informações antes de você julgar determinada situação. Isso não significa anuência com uma violação de direitos humanos. Isso significa que essas violações de direitos humanos precisam ser apuradas. E quando o Brasil segue a ONU, ele continua seguindo a ONU. Essa carta da América Latina, de alguns países, coincidentemente ou não, todos ligados ou administrados por partidos ligados à direita, ela não é uma representação da ONU que não se manifestou formalmente. Só o porta-voz do Alto
Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU se manifestou. Você não teve uma moção que foi votada em uma assembleia e aí sim o Brasil poderia seguir ou não a posição da ONU, que ainda não foi dada nesse sentido. Então, eu não acredito que seja passação de pano, que seja anuência, nem nada do tipo. Eu acredito que seja uma posição cautelosa que precisa ter em direito internacional. Isso é necessário, senão você vai romper barreiras com todo mundo. Vamos pegar alguns exemplos, que não é só o governo Lula, que foi o governo Temer, que foi o governo Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos têm uma base militar onde pessoas são torturadas sistematicamente, onde se sabe disso, são chamadas técnicas avançadas de interrogatório, que muitas dessas pessoas foram soltas ao final sem qualquer acusação e que hoje em dia, inclusive, são administradores de outro país e nós deveríamos cortar a relação com os Estados Unidos por conta disso, sem entender todo o contexto econômico, mas vamos deixar os Estados Unidos de fora. É uma grande potência, a gente não poderia fazer isso. Mas e o que está acontecendo nos Emirados Árabes Unidos? Né? A gente tem denúncias de graves violações pela administração de Dubai, inclusive contra as próprias filhas. Tem um livro importante sobre a fuga das princesas de Dubai. Então, nós deveríamos cortar relações comerciais com esse que é um dos maiores entrepostos comerciais do mundo por conta disso. A gente aqui tão longe, fazer uma moção, a gente deveria assinar uma carta de moção se ela aparecesse. Ou vamos falar, por exemplo, da China. A China é uma democracia, né? O Jair Bolsonaro cortou relações com a China por não ser uma democracia, né? Ou com tantos outros países aí afora. Então, em direito internacional, é algo que é muito delicado, que você não pode sair dando canelada a qualquer momento, sob pena da gente transformar realmente o direito internacional, que é o direito das gentes, em um fla-flu. E isso é, de fato, perigoso. Isso é, de fato, algo que a gente vê nos movimentos de extrema-direita, quando Trump fala sobre líderes de esquerda, quando o Milei falou sobre pessoas com quem ele deveria ter contato. Ah, mas é algo eleitoral, ele falou mal do Papa e depois foi lá e se ajoelhou na frente dele e bateu um papo gostoso com ele. Sim, mas isso é perigoso. Isso vai degradando as relações internacionais e as relações internacionais talvez a gente não dê tanta importância porque nós todos nascemos em tempos de paz. Nós não nascemos em tempo de guerra, nós não nascemos no momento em que o mundo estava em guerra. E nós esperamos que não chegue a isso. E nós devemos isso ao direito internacional e às relações diplomáticas, que tem que ser muito cautelosas e cuidadosas, como o Brasil sempre fez. E é por isso que é uma referência internacional na diplomacia. Antes de passar a palavra para a Daiane Cardoso, deixa eu corrigir a minha bobagem aqui. Com a letra B, troquei os países de letra B, o acordo é de Barbados e não de Bermudas, que prevê ali o diálogo político e a tentativa de... Tá ali. Tá quase, bom, pelo menos é tudo na mesma região. Eu não falei Bahrein, por exemplo, né? Mas peço desculpas aqui pelo meu lapso. Vou pedir um desconto aqui de sexta-feira, fim de semana aqui, e a cabeça já de carnaval olhando. Ainda, né? É isso. Mas, Daiane Cardoso, eu queria te ouvir num ponto que o Bruno Salles tem razão quando coloca que as questões diplomáticas, elas são, de fato, muito profissionais, exigem muita técnica e não podem se transformar num fla-flu, mas é o contrário do que acontece, principalmente numa seara que você conhece muito bem, que é o Congresso Nacional. Você tem uma longa trajetória aí de brilhante cobertura do Congresso Nacional. A questão que eu te coloco é, independentemente do que pense o presidente Lula, os seus assessores na área internacional, os diplomatas mais próximos do atual governo, fato é que Venezuela é uma questão que cai no debate político interno do Brasil e não só no Congresso Nacional, entre base do governo e oposição, mas as próprias pesquisas de opinião pública apontam que algumas das questões que mais causaram danos à imagem do PT foi justamente uma certa condescendência e a imagem de que teria ajudado, inclusive financeiramente, por meio de empréstimos do BNDES, etc., projetos na Venezuela, em Cuba e por aí vai, e isso
causa um prejuízo político, sem entrar no mérito se está correto ou incorreto do ponto de vista técnico da diplomacia, mas tem um impacto de imagem política que é bastante importante ali para ser avaliado. Daiane. Yuri, sem sombra de dúvida, isso vai ser um assunto que vai vir à tona aí com a retomada efetiva dos trabalhos no Congresso, porque tivemos carnaval, então o jogo político começa em Brasília a partir da próxima semana. Lembrando que assim, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara vai ser formada agora, então mês de março vai ter a formação dessas comissões temáticas e esse certamente vai ser um dos principais assuntos ali, tanto na Câmara como no Senado. No Senado não tem mudança, né, nas comissões temáticas, mas na Câmara tem, e isso certamente vai estar ali tanto na tribuna, né, nos discursos, como nos debates dentro das comissões. Eu queria lembrar que é o seguinte, a gente tem um vizinho que é um ditador e que está num projeto de se perpetuar no poder. Então, você elimina a oposição, você começa a criar caso com o vizinho, que foi a Guiana, você agora cria caso com a ONU. Então, assim, concordo que as relações internacionais, elas são muito complexas, não pode ser fla-flu e você não pode, é muito complicado de você impor. Mas está na hora do Brasil se comportar como o adulto da sala e aproveitar que o presidente Lula, que a diplomacia brasileira tem essa proximidade, esse poder de sentar e conversar com Maduro e de dar uma situada e de dar uma acalmada ali na situação, né? Porque aonde a gente precisa ainda chegar para que o governo brasileiro se posicione de uma maneira um pouco mais dura, né? Exato. E, no fundo, ainda estamos só em fevereiro de 2024, deste ano, que há toda essa expectativa. Se vai haver algum avanço nas questões relativas ali a uma mínima normalização política da Venezuela, ou se não, ou se o regime de Nicolás Maduro vai seguir nesta mesma toada.